Olá, povo de Deus, paz seja com todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a segunda aliança de Deus com a humanidade, a aliança adâmica. O homem vivia, no jardim do Éden, no paraíso, nu e inocente. O homem ficava sem preocupações ou vergonha diante de Deus. Até o dia em que pecou, desobedeceu a Deus, como nós vimos na primeira aliança. Foi então que se sentiu nu, sua nudez, e se escondeu. O homem, antes da desobediência, ele tinha cobertura de Deus e não se sentia descoberto e nem desprotegido. Eles tinham a inocência de uma criança, Aí, perdendo a inocência, viram que estavam nus. E se alimentavam de frutas do jardim. Não se matava animais para se alimentarem, Não havia ali naquele jardim guerra entre a criação. E Deus falou para guardar. O serviço do homem era guardar o jardim, Guardar do mal, cultivar e guardar o jardim. Havia serviço, mas não era serviço difícil, Enfim, a nossa mensagem hoje é sobre a renovação da aliança. Ao desobedecer uma ordem dada por Deus, o homem rompe com essa aliança, a primeira aliança, a aliança edênica. Mas mesmo quebrada, ela não é desfeita. Deus, ele é Senhor onisciente e não é pego de surpresa. Mas antes de adentrarmos mais sobre essa mensagem, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Maria Machado, Jesus é Rei. Curtam, comentem, compartilhem, deixem lá seu joinha, façam perguntas. Se você não é inscrito, se inscreva lá. Ajuda na divulgação da mensagem. Amém, povo abençoado. Pois bem, nós vamos estar lendo Gênesis, capítulo 3. Vou ler do versículo 9 ao versículo 21. Gênesis 3, do versículo... Vamos ler do versículo 8. Do versículo 8 ao 21. Que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão diz: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois ela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Pois é, povo de Deus, aliança quebrada, mas não anulada. Um caos que deve ter acontecido naquele momento, como acabamos de ler. Deus chama Adão e ele está escondido. É realmente como uma criança, né? Que quebra algo, faz alguma coisa errada dentro de casa, se esconde na inocência de que o pai ou a mãe não a encontrará. Então começa uma série de questionamentos de porquês. Adão não assume colocando a culpa em Eva. Eva, por vez, põe a culpa na serpente. Mas como eu disse, Deus, ele é onisciente, já sabia do que viria a acontecer. E dá sentença a todos, até a terra foi amaldiçoada. Agora todos conheciam os dois lados. O lado bonitinho qual que eles viviam, né? E o lado negro da desobediência. Por não estarem de acordo com o pai, ao desobedecer, escolheram assim outro caminho. Caminho que os levou para fora do paraíso. Mas antes deles serem expulsos, houve a renovação de aliança. No versículo 21, que fala, Deus fez o Senhor Deus vestimenta de pelos para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus não deixou, ele simplesmente expulsou eles ali do jardim e deixou que eles se virassem fazendo roupinhas de folhas de figueira ou de qualquer outra folha, né? Mas enfim, eles foram expulsos, sentenciados, mas Deus cuidou de colocar roupas decentes neles, né? Roupas de pele, algo durável, né? Teriam que cumprir a sentença, mas ao cumpri-los com decência, Deus renova com Adão a aliança, né? Através da geração que viria de Adão e Eva. Alguém dentre eles invocaria o nome do Senhor Jeová. Essa aliança nós chamamos de aliança adâmica, entre Deus e Adão. E um dos filhos de Adão buscaria pelo Criador. Com certeza Adão e Eva diria a seus filhos, contaria de como viviam lá no Jardim do Éden. Enfim, a aliança foi renovada. Adão e Eva na peleja, e tiveram sim que trabalhar. No jardim eles já trabalhavam, mas aí no jardim era aquela mamata, só guardar ali, cultivar e pronto, que já estava tudo lá de boa, estava tudo lá de facilidade para eles. E agora teriam que comer, o pão ali com o suor do rosto deles. E no jardim havia muita coisa para fazer. Eles não estavam ali no jardim sentadinhos olhando para o céu. Não, eles já trabalhavam, mas era um trabalho suave. Não árduo, como ter que lavrar a terra a ponto de ferir as mãos para arrancar ali o pão. E na proibição ali, uma lei, havia uma lei,
uma ordem para manter a aliança, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha direitos, privilégios e promessa de vida eterna através da árvore da vida, mas tinha uma condição que determinava tudo mais. E a escolha seria ou obedece ou morre. É uma coisa que a nossa mente limitada não consegue não consegue digerir, não consegue imaginar, né? Como assim Deus simplesmente poderia não ter colocado essa árvore lá? Sim, mas Deus é Deus e não se explica Deus. O plano de Deus é colocar a árvore lá e ponto final. Ele podia escolher entre guardar ou não a condição da primeira aliança, né? Deus faz com Adão a primeira aliança antes do pecado, né? E ao desobedecer, né, essa primeira aliança foi quebrada, mas Deus renovou com Adão nessa primeira aliança, dando a ele, né, penso eu, oportunidade de arrependimento, sei lá. Deus tem planos, Deus, se ele quisesse destruir tudo assim, um estalar de dedo, ele destruía, mas enfim. Deus é amor, Deus é fogo consumidor, mas não se explica a Deus. Não adianta a gente buscar explicação para Deus. Antes de tudo existir, ele já era Deus. Mas, enfim, né? Aliança renovada, Adão e Eva lá na peleja, tendo que trabalhar. E o que vem depois? Bom, ser humano é o ser humano. O ser humano é o ser humano. Enfim, o ser humano está sempre, parece que, buscando algo diferente daquilo que ele tem, e é muito curioso. E o que vem depois é que essa aliança que Deus renovou com Adão, ela também é quebrada, segunda aliança. Mas enfim, quebrada a segunda aliança, novamente terá uma renovação, né? E aí nós falaremos, né, da renovação dessa terceira aliança na próxima mensagem. Falaremos sobre isso. E que Deus abençoe a todos nós, com toda sorte de bênção. E até a próxima mensagem, renovação da terceira aliança, porque a segunda também é quebrada.